Salve, salve, turma 301, turma 302. Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, dia 28/9/2021, quase já no final do mês de setembro, tá? Continuando o exercício, soma dos termos de uma PA. Vamos ver se a gente consegue encerrar essa lista de exercícios hoje. Logo no final da aula eu vou ter que dar alguns avisos importantes para vocês sobre o simulado que vocês fizeram, dar mais ou menos um resultado para vocês, tá? E falar sobre a prova do SAEB, que é muito importante para a gente, mas vamos deixar para o finalzinho, tá bom? Bom, resolvendo a quinta questão daquela lista que eu dei da última aula. Olha só o que diz a quinta questão. Leiam bem o enunciado, gente. Leiam com calma, 2, 3 vezes, até você entender bem o que está sendo pedido aqui e como você vai calcular. Olha só, ao efetuar a soma dos 50 primeiras parcelas da PA 10, 13, 16 reticência, só aqui eu já sei quem é o primeiro termo, quem é a razão e o número de termos. O número de termos são 50. Primeiro termo 10 e a razão aqui é igual a 3. Não é isso? Por distração, não se somou a parcela de número 35. A 35ª parcela não foi somada. Qual foi a soma que nós encontramos? A soma errada, ok? Eu vou tirar aqui os dados que eu tenho. Essa aqui é a nossa quinta questão. Temos o nosso primeiro termo, que ele vale 10. Vou precisar possivelmente da razão, que vale 3, que está variando de 3 em 3, de 10 para 13 é 3, 13 para 16, 3. Tenho o número de termos, que são 50 termos. Certo? Então, o que ele diz aqui? Eu tinha que somar os 50 primeiros números dessa PA. Só que, ao somar, por distração, a 35ª ou a parcela de número 35, ela não foi somada. Então, qual foi o resultado encontrado sem essa parcela? Pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou calcular a soma dos 50 primeiros termos, que é o valor exato. Tá? Depois eu vou calcular qual o valor dessa parcela de número 35. E depois eu só faço o quê? Retirar essa parcela da soma total. E aí eu vou ter aquele valor errado que eu encontrei. Ok? Bom, só que para eu usar a fórmula da soma dos termos, tá? Vamos lá somar. Só que para eu somar, eu preciso saber qual é o valor da parcela de número 50, que eu não tenho. Lembre-se da fórmula. Eu preciso do primeiro termo, eu preciso saber o valor do último termo e eu preciso ter o número de termos. Só que esse valor aqui eu não tenho. Então eu vou fazer isso, vou pegar essa fórmula bem aqui, ó. Para quê? Para que eu encontre qual o valor do termo de número 50, porque eu preciso dela para jogar bem aqui nesta fórmula. Então, termo de número 50 é igual ao primeiro termo, que vale 10, mais quantos termos tem? 50, menos 1 vezes a razão, que vale 3. Lembre-se da última aula que eu falei, sempre vamos estar precisando dessas duas fórmulas, não tem jeito, tá? Então, o valor do termo de número 50 é igual 10 mais 50 menos 1, 49 vezes 3. O termo de número 50 é igual, primeiro eu vou ter que multiplicar, né? 3 vezes 9, 27, sobe 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14. 147. Então, o valor do termo de número 50 é igual a 10 mais 147, 157. Certo? Esse aqui é o valor do termo de número 50. Com isso, agora eu acho a soma dos 50 termos, que seria a soma correta. Depois a gente vai ter que calcular qual é o valor do termo de número 35, utilizando essa fórmula aqui. Só que agora não vou considerar 50 termos, sim 35 termos, porque eu preciso saber quanto é que ela vale. Aí eu venho e subtraio daquilo ali. Então, a soma dos 50 primeiros termos é igual ao primeiro, 10,
mais o termo de número 157, vezes o número de termos, que é 50, tá? Tem 50 termos, dividido por 2. Bom, esse aqui eu posso simplificar. 50 por 2 dá para simplificar por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 50 dividido por 2 dá 25. Então, a soma dos 50 primeiros termos vai ser igual. 10 mais 157 dá 158 vezes o que? 25. Professor, mas aqui o senhor adicionou, mas só que está entre parênteses. E o parêntese, ele determina que ela seja feita primeiro entre parênteses. Tá certo? Sem parênteses, gente, sem esse parênteses, eu teria que multiplicar para depois adicionar. Mas como eu coloquei essa adição entre parênteses, então a ordem agora é você o que? Somar, porque está entre parênteses, tá bom? Então a soma dos 50 primeiros termos é igual 158 vezes 25. 5 vezes 8, 40, 0 sobe 4. 5 vezes 5, 25. 25 mais 4, 29, sobe 2. 5 vezes 1, 5 por 2, 7. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Somando 0. 9 mais 6, 15, sobe 1. 1 mais 7 mais 1, 9. E aqui sobra 3. Então, a soma dos 50 primeiros termos da PA é 3.950. Esta aqui era a soma correta, tá? Ou seja, estão os 50 primeiros termos da PA. Mas só que lembre-se que uma parcela, que é a 35ª, ou a parcela de número 35, ela não foi somada. Então, eu encontrei o resultado errado. Então, eu vou ter que saber quanto é que vale essa parcela e subtrair daqui. Aí eu vou ter o valor que eu encontrei calculando errado. Ok? Dê uma boa olhada aí, gente. Tá? Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar a fórmula agora? Professor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o valor da parcela de número 35. Que valor ele vale? Tá? Então, vamos lá. Termo de número 35 é igual ao primeiro termo 10, mas quantos termos tem a P agora? Lembre-se, eu quero saber o valor do termo de número 35. Então, são 35 termos, tá? Menos 1 vezes a razão. Quanto equivale a razão? Vale 3. Então, o termo de número 35 é igual 10 mais 35 menos 1, 34 vezes 3. O termo de número 35 é igual 10 mais 34 vezes 3. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. 102. O termo de número 35 é igual 10 mais 102, 122. Esse é o valor do termo de número 35 na PA. E aí, o que eu faço? Eu vou retirar esse valor daqui. Lembre-se que esse aqui seria os 50 termos corretos, mas eu esqueci de somar esse valor. Então, eu vou retirar ele daqui, ó. 122. Pronto. 0, eu posso subtrair 2? Não, vou ter que pedir emprestado. Se eu pedir emprestado, isso aqui veio pela de 4, esse aqui de 10. 10 menos 2, 8. 4 menos 2, 2. 9 menos 1, 8. E aqui sobra 3. Resultado final. Esta foi a soma encontrada. Certo? Pronto, gente. Está aí a questão. 3.828. Certo? Aí, professor, deu trabalho. Terceiro ano, né, gente? Já com o pé na universidade.
elas dão trabalho mesmo, exige que a gente preste bastante atenção. Lembra que uma dessas aulas eu acabei errando uma questão por não prestar atenção no enunciado? Pois é assim que é, tem que ler com cuidado, tá? Então dê uma boa olhada aí, gente. Então, melhorou. Vamos lá, sexta questão. O que diz a nossa sexta questão? A Camila, ela percorreu no primeiro dia 5 quilômetros, no dia seguinte 9 quilômetros, ou seja, 4 quilômetros a mais. No terceiro dia 13 quilômetros, ou seja, cada dia ela vai aumentar 4 quilômetros, que é razão. Continuando assim, nesse ritmo, ou seja, correndo 4 quilômetros a mais que no dia anterior, tá? Responda. Item A. Quantos quilômetros Camila correu no 10º? Olha só, quantos quilômetros ela correu somente no 10º dia? Item B. Quantos quilômetros ela correu nos 10 dias? Tá? Então, o item A, ele quer saber o último termo. Já o item B, ele quer a soma de todos os termos. Certo? Então, vamos lá tirar os dados da questão. Vamos lá, sexta questão. Preciso do primeiro termo, ele quer saber o valor do 10º termo, não é isso? E ele quer saber a soma dos 10 termos também. Esses dois valores que ele quer. Para isso eu preciso saber o primeiro termo, eu preciso saber quantos termos, eu preciso saber o valor da razão. Tá? O valor da razão, 4. Porque vai variar de... Sempre ela vai ter que aumentar 4 quilômetros. A razão é igual a... Número de termos é igual a 10. Né? 10 dias, então 10 termos. Quantas ela correu no primeiro 5 quilômetros. Pronto. Com esses dados eu acho esse bem aqui, ó, o valor do último termo. O valor do 10º termo é igual ao primeiro, mais o número de termos menos 1 vezes o que? A minha razão. Então, o valor do 10º termo é igual ao primeiro 5, mais o número de termos 10 menos 1 vezes a razão, que vale 4. Então, o valor do 10º termo é igual a 5 mais 10 menos 1, 9 vezes 4. O valor do 10º dia é igual a 5 mais 4, 9 vezes 4, 36. Então, o valor do 10º termo é igual a 5 mais 36, 41. Então, olha só, no 10º dia, ela vai correr 41 quilômetros. Tá certo? Então, olhe bem. Só como é que a gente vai saber disso? É só você fazer. Quem é o primeiro termo? É o 5. Ele vai variar de quanto em quanto? De 4 em 4. Então, 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 4, 25. 25 mais 4, 29. 29 mais 4, 33. 33 mais 4, 37. 37 mais 4, 41. Tá? 37, 38, 39, 40, 41. Tá certo? Quantos termos tem aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. Esse aqui quem é? O 10º termo. Então, no primeiro dia ela correu 5 quilômetros, no segundo dia 9 quilômetros, no terceiro dia 13 quilômetros, no quarto dia 17 quilômetros, no quinto dia 21 quilômetros, sempre aumentando 4 quilômetros ao dia anterior. Então, só no 10º dia ela vai correr o quê? 41 quilômetros. O que ele quer agora, o item B? Ele quer a soma disso aqui tudinho. 5 mais 9... 14, 14 mais 13, 27, 27 mais 17, 41, ou seja, ele quer a soma de tudo, tá certo? Então, como é que eu faço a fórmula da soma dos termos?
Soma dos 10 termos é igual ao primeiro termo mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. A soma dos 10 termos é igual ao primeiro termo, que vale 5, mais o último termo, que vale 41, vezes o número do termo 10 dividido por 2. Então, a soma dos 10 termos é igual, esses dois aqui dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar 5 mais 41 vezes 5. Então, a soma dos 10 termos é igual. 5 mais 41, 46, desculpem, vezes 5. Ok? Então, 46 vezes 5. Vou fazer aqui. Cinco vezes 6, 30. 0 sobe 3. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. A soma dos 10 termos é igual a 230. Resultado final. Ok? Aí está, gente. Deu para entender? Então, primeiro, ele quer saber quanto ela correu no 10º dia. No 10º dia, ela correu 41 quilômetros. E depois ela quer saber quantos quilômetros ela correu nos 10 dias. Aí já é a soma de tudo. 5 mais 9 mais 3 mais 17 mais 21 mais 25 mais 29 mais 33 mais 37 mais 41, 230, resultado final. Se quiser, é só depois da aula, anota esses números e depois soma e faz direto na calculadora só para comprovar se o valor bateu. Tá certo, gente? Então vamos lá para a nossa 7ª questão. O que diz a nossa 7ª questão? Olha só, Nonato, bem parecido. Nonato começou a colecionar moedas. Ele começou com 5 moedas, conseguiu mais 8 moedas, depois mais 11 moedas, sempre conseguindo 3 moedas a mais. Quantas moedas terá no 20º dia? Olha só, não são quantas moedas ele vai arranjar no 20º dia, não. Quantas moedas ele vai ter no 20º dia. Então, no primeiro dia, ele conseguiu 5 moedas, guardou. Saiu rondando por aí, trocando em casa de antiguidade, conseguiu 8 moedas. Então, 5 mais 8 já tem 13 moedas. E assim, a cada dia, ele vai conseguindo 3 moedas a mais. Tá certo? Então, quantas moedas ele terá no 20º dia? É a soma de tudo. Tá? Vamos para a nossa 7ª questão. 7ª questão. Então, ele quer a soma, quantos dias? 20 dias. Soma dos 20 termos. Para isso, eu preciso ter o primeiro, o número de termos. Eu preciso saber a razão, mas para isso eu calculo o termo de número 20, porque eu sempre preciso ter o valor de quem? Do último termo. Então eu vou precisar da primeira fórmula, tá certo? Então vamos lá. O primeiro dia 5 moedas, que é o primeiro termos. A razão 3. Quantos termos tem? 20 termos. Pronto, com isso eu acho o meu 20º termo. Tá? Então, o valor do 20º termo é igual ao primeiro termo 5, mais o número de termos menos 1, vezes a razão, que vale 3. Pronto. Então, o valor do 20º termo é igual a 5 mais 20 menos 1, 19, vezes 3. Então, o valor do 20º termo é igual a 5 mais 19 vezes 3. 3 vezes 9, 27, sobe 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 57. Então, o valor do 20º termo é igual a 5 mais 57, 62.
Então, no 20º dia, ele conseguiu 62 moedas. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber a soma de todas as moedas que ele arranjou nos 20 dias. Tá? Então, vamos lá para a fórmula. A soma dos 20 dias é igual ao primeiro, mais o último, vezes o número de dias dividido por 2. Então, a soma dos 20 dias é igual, primeiro dia, 5, mais o valor do último dia, 62, vezes o número de dias, 20, dividido por 2. 20 por 2 dá para simplificar. 20 dividido para 2 dá 10. 2 dividido para 2 dá 1. Então, a soma dos 20 termos vai ser igual 5 mais 62 vezes 10. A soma dos 20 termos é igual 5 mais 62 dá 67 vezes 10. Então, a soma dos 20 dias é igual a 67 vezes 10, 670 moedas. Então, em 20 dias, ele vai conseguir um total de 670 moedas. Sabendo-se que no 20º dia, ele vai ter que dar um jeito de arranjar 62 moedas. Resultado final, gente. Tá? Então, olhem bem. Bom, vamos lá para a nossa nona questão. A nona questão é bem parecida com muito parecida com a sexta questão, muito parecida. Tá? O que ele diz? Um corpo caindo livremente percorre 4 minutos no primeiro segundo, 4 metros no primeiro, então ele cai 4 metros no primeiro. No segundo segundo ele já cai 7, porque quando você está caindo, você vai ganhando o que? Velocidade. Então, a cada segundo, como você vai ganhando velocidade, a distância percorrida nessa queda, ela aumenta. Ela não é constante. Se estudar em física. Tá? Ou seja, deixa eu colocar aqui, gente. Então, o que acontece? No primeiro segundo, ele cai 4 metros. No segundo segundo, ele já não cai 4 metros. Por quê? Quando você está em queda livre, você ganha velocidade. Então, como você ganhou velocidade, no segundo segundo, você vai cair 7 metros. Olhe bem, pessoal, mas ele 7 metros, ele, em 2 segundos não. No próximo, cada 1 segundo, aumenta a distância. 4, 7, então aqui é 10. Quer ver? Está variando de 3 em 3, né? 10 metros. Certo, gente? Então, a cada segundo, pela velocidade que você ganha em queda livre, tá aumentando a velocidade, então a distância também vai aumentando. Certo? Então, o que ele quer aqui? E assim por diante. Quantos metros uma pessoa em queda livre percorrerá no 10º segundo? Olha só a velocidade dele. Quantos metros ele percorreu nos 10 segundos? Então, o item A ele só quer saber no 10º segundo. Quantos metros ele despencou. Já no item B ele quer a soma de tudo. Certo? Então, vamos lá para a nossa nona questão. Primeiro termo. Quantos metros ele cai no primeiro segundo? 4 metros. Pronto. Número de termos. 10. Já que aqui ele fala em 10, não é isso? Eu tenho a razão. Ele vai variando de quanto em quanto? De 4 para 7. 7 para 10, 3. Então eu quero saber o valor do 10º termo, que é o último termo, o enésimo termo, e eu quero a soma de todos os termos. Pronto, 10 termos. Pronto, aqui está. Então vamos logo calcular isso aqui.
o 10º termo é igual ao primeiro, mais o número de termos menos 1 vezes a minha razão. Então, quantos metros ele vai cair no 10º termo? O primeiro termo, 4, mais o número de termos 10 menos 1, vezes a razão, que vale 3. Então, o valor do 10º termo é igual a 4 mais 10 menos 1, 9 vezes 3. Então, o valor do 10º termo é igual a 4 mais 9 vezes 3 dá 27. Então, o valor do 10º termo é igual a 4 mais 27, 31 metros. Então, no 10º ele está com uma velocidade tão grande que ele só em 1 segundo ele vai estar despencando, ele vai ter que percorrer uma distância de 31 metros. Agora ele quer o quê? A soma de tudo, tá bom? Então, a soma dos 10 termos é igual o primeiro mais o último, vezes o número termo dividido por 2. A soma dos 10 termos é igual, primeiro termo 4, mais o último termo 31, vezes o número de termos, são 10, dividido por 2, ok? Então, a soma dos 10 termos é igual, 4 mais 31, vou fazer logo essa simplificação aqui, né? 2 dividido para 2 dá por 1, 10 dividido para 2 dá por 5. Então, isso vai ficar 4 mais 31, 35, vezes 5. A soma dos 10 segundos é igual, 35 vezes 5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. 175 metros. Pronto, nos 10 segundos, tá? Somando todas as distâncias percorridas, vai dar um total de 175 metros. Sabendo que no 10º ele vai cair, tá? De uma altura de 31 metros. Ok, gente? Dê uma boa olhada aí. Bom, gente, olhem só. Vai ficar somente a 10ª questão para vocês tentarem resolver. A gente corrige na próxima aula. Aqui eu termino o PA e já começo com o PG. Tá certo? Olhem bem. Essa prova do SAEB que vocês vão ter que fazer, estão fazendo a prova do simulado para vocês fazerem a prova do SAEB. A prova do SAEB é uma prova estadual, já agora ela vai lendo. O simulado foi apenas uma experimentação, já preparando vocês. A prova do SAEB ela é muito importante para a escola, muito importante para a gente. Para vocês terem uma ideia, aí na USE, ela coordena em torno de 10 a 12 escolas. Na última prova do SAEB, o Joaquim Viana ficou em primeiro lugar. Tá? Nós bancamos todas as outras escolas. Só que, infelizmente, com essa pandemia, muita coisa vai mudar. Nós sabemos da dificuldade, muitos estão com muita dificuldade realmente, está muito difícil para todo mundo, tá? Mas vamos fazer um esforço, assim como a nossa escola está sofrendo, as outras também estão sofrendo, mas vamos tentar dar o máximo para a gente, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Paralelo ao conteúdo, que agora vai ser PG, Progressão Geométrica, tá bom? Eu vou dar alguns conteúdos, porque eu já tive acesso ao simulado de vocês, eu percebi aonde foi a falha de muitos de vocês. Alguns alunos tiveram desempenho muito bom, mas infelizmente alguns tiveram desempenho ruim. Então nós vamos estar trabalhando algumas questões. Professor, como você vai fazer isso? Eu vou formular umas questões, igual como eu faço para as aulas. Vou formular algumas questões, tá? De porcentagem, de juros simples, de geometria, de trigonometria. Vou mandar para o grupo e aí a gente vem para cá resolver algumas questões, fazer alguns comentários. Eu vou comentar algumas questões que eu passei, que foram passadas no simulado, a gente vai discutir aqui, para tentar preparar o máximo possível vocês para a prova do SAEB. Tá bom, gente? Então nós contamos com essa participação de vocês, tá? Somos muito sensíveis mesmo à situação de todo mundo, também para a gente está muito difícil, mas acredito que para alguns alunos está bem pior. Tem aluno que está pensando muito em sair da escola, não faça isso, faça as atividades.
Se tiver dúvida, manda um recado pro meu telefone, se eu estou com dificuldade. Se eu estou com dificuldade, não, dificuldade daquilo, tem a professora Vera, tá? Professora Gisele, tem um diretor, todo mundo na escola, tá? Tá muito sensível. Basta você chegar lá, fale o que você está sentindo, qual é a sua dificuldade, que todos vão tentar ao máximo lhe ajudar, para que você não abandone na escola, que você aprenda bastante. Tá certo, gente? Então, eu espero que tenham aproveitado. Boas aulas, bons estudos e até a próxima, gente. Ah, e não deixe de preencher o formulário de frequência de vocês. E quando for assistir a aula, se puder se inscrever no canal, se inscreva. Se gostou da aula, dá um like. Se não gostou também, dá um dislike, também eu vou gostar. Tá bom, gente? Mas não deixe de assistir as aulas. Da última aula que eu dei, eu verifiquei apenas 10 alunos participaram das aulas. Muito pouca, tá? Muito poucos alunos assistiram a última aula. Lembre-se que todas as aulas assistidas, elas ficam registradas, não a pessoa que assistiu, mas fica registrado o número de pessoas que frequentou a aula. E foi muito baixo. Tá bom, gente? Então até a próxima.